Fala galera, vamos para mais um vídeo do Malhando Cérebro. Agora no nosso segundo vídeo da nossa playlist de trabalho de conclusão de curso do nosso amado e querido e delicioso e desejado por todos TCC. Vamos matar esse dragão de 7 cabeças. Vamos descomplicar tudo com esse nosso segundo vídeo. Fica ligado, vai ter mais vídeos sobre o TCC, porque eu passei recentemente pela experiência. Fui aprovado com nota máxima no meu TCC e publiquei o meu artigo científico, que foi meu TCC numa revista de nível B2. Então, vem com a gente que a gente vai desmistificar esse negócio de que o TCC é um bicho de 7 cabeças. Então, vamos! O vídeo anterior nós falamos sobre o problema de pesquisa. Falamos sobre aonde buscar, quais plataformas, quais os assuntos, assim assado, como iniciar um projeto de pesquisa. Mas nós temos uma parte muito importante num projeto de pesquisa do TCC que é muito importante. Aliás, tudo no TCC é importante, mas essa parte é uma parte meio que as alavancas cruciais para engatilhar o TCC de uma vez por todas. Uma dessas é a justificativa. Aí vamos pensar comigo, o que você pensa quando você fala de justificativa? Ah, pai, o menino foi lá, se machucou, que tá andando de bicicleta, se ralou, perdeu meio quilo de bife. Chega em casa, o pai quer bater nele, ele fala: ah, pai, não me bate não, eu caí da bicicleta, por quê? Porque o menino bateu no meu pneu, o menino falou que era pra eu ir rápido, eu nem queria ir rápido, eu freiei no pneu, ou então eu tava andando de bicicleta e eu confundi o freio de trás com o freio da frente, e eu apertei sem querer e eu caí. O que é isso? É uma justificativa que o filho tá dando pra não apanhar do pai. É uma justificativa que você está dando um porquê para convencer aquela pessoa de que é aquilo que aconteceu. Todo projeto de pesquisa, porque antes de você escrever um artigo científico, antes de você começar a escrita do TCC em si, você tem que elaborar um projeto primeiro. Um projeto de pesquisa que você vai ter que organizar tudo certinho e provar para a banca de TCC, ou então para aquele investidor que a sua pesquisa científica é organizada e vai dar sucesso no final. Um desses pontos pilares é a justificativa. A justificativa, ela é a parte que você vai convencer aquela pessoa de que o seu tema tem relevância e merece ser pesquisado. Vou dar um exemplo do meu tema de TCC. O meu tema foi atenção farmacêutica em oncologia pediátrica. Eu escolhi o neuroblastoma como câncer pediátrico. A minha justificativa, ela se dava na seguinte: de que a literatura científica farmacêutica no campo da oncologia pediátrica era escassa, era pouca, e isso limitava a atuação dos profissionais farmacêuticos dentro da oncologia e até às vezes trazia dúvidas que impediam o benefício total da atenção farmacêutica aplicada à criança que tinha câncer. Essa escassez estava prejudicando o avanço do setor da farmácia aplicada à oncologia pediátrica. Então, vocês entendem o que eu fiz? Eu peguei a minha justificativa, disse que tinha pouca literatura, pouco material, e eu queria complementar com o meu tema, minha pesquisa nessa literatura, para ajudar na resolução deste problema, que era a escassez de literatura que limitava a atuação dos farmacêuticos na oncologia pediátrica. Isso é uma justificativa que você vai pôr diante do pesquisador, do investidor. Digamos que você vai botar, é como se fosse um concurso. Você vai para um concurso de pesquisas científicas e tem um investidor com 2 milhões de reais para investir no melhor projeto de pesquisa que ele achar. Você tem e mais 10 pessoas com propostas de pesquisas científicas para que aquele investidor possa investir aqueles 2 milhões de reais. Cada um deles tem uma justificativa para tentar provar que o projeto deles é o melhor. E você vai vir com a sua justificativa. A sua justificativa, ela tem que ser curta, ela tem que ser concisiva e ela tem que ser capaz de provar para aquele investidor que o seu projeto é o melhor para que ele invista os 2 milhões de reais. Quando você está construindo uma justificativa de um projeto de pesquisa, de um TCC, você tem que ir nessa mentalidade. Eu tenho que provar que o meu tema tem
relevância e que o meu tema vai trazer contribuições para a sociedade e para a ciência. Eu preciso provar através da minha escrita isso. A justificativa ela tem um sentido de convencimento. Nela, o autor do projeto deverá indicar a importância de investir tempo, dinheiro e energia no seu projeto, naquele trabalho de pesquisa. Isso pode ser realizado utilizando dois tipos de argumentos. Em todas as justificativas de TCC, a maioria deles vão ter dois tipos de argumentos. Vai ter um argumento social e outro de caráter científico. No argumento de caráter social, você utiliza argumentos que defendam o seu tema, o quanto ele pode trazer de contribuição para a sociedade, como, por exemplo, ele pode ampliar a compreensão sobre a aplicação de um determinado fenômeno, de um determinado assunto dentro da sociedade. No caráter científico, você utiliza argumentos que indicam o lugar que aquela sua investigação, que aquele seu processo científico, aquela sua pesquisa vai trazer de riqueza, vai trazer de ampliamento para a ciência, vai trazer de um ampliamento maior daquele conhecimento para a ciência, que ele vai agregar. Então, a sua justificativa no TCC tem que ter esses dois paralelos. Você vai botar um paralelo social, de contribuições para a sociedade, para as pessoas, e um caráter científico. O meu tema vai trazer ampliamento nessa área do conhecimento, que vai trazer contribuições para a ciência em tal fator, em X fator. Por isso, meu tema tem que ser aprovado. Por isso que o meu tema tem relevância para ser pesquisado e vocês precisam investir nele. Ou seja, quando você está elaborando uma justificativa de TCC, a sua, você tem que responder as seguintes perguntas. Você primeiro tem que perguntar por quê, para você próprio. Qual foi o motivo que esse tema foi escolhido por mim? Qual foi o motivo que me levou a escolher ele? Eu tenho que me perguntar para mim mesmo, por quê? A segunda pergunta que eu tenho que fazer é o quê? Qual a função do meu projeto? Qual vai ser a função do meu tema de TCC? Qual vai ser a função do meu TCC para a sociedade? Qual vai ser a função do meu TCC para a comunidade científica? Qual vai ser a função do meu TCC para as pessoas que vão ler ele? O que ele vai trazer de relevância para as pessoas? A terceira pergunta, quem? Ou seja, você tem que se perguntar, para você elaborar uma justificativa, você tem que pensar, quem é o meu público-alvo? Quem vai ser o público-alvo do endereçamento do meu TCC, da minha pesquisa científica, do meu artigo científico? O meu, por exemplo, era a oncologia pediátrica, as crianças que tinham câncer e sua família e seus cuidadores, e os farmacêuticos que atuavam neste setor. Esse era o público-alvo do meu TCC. E você tem que perguntar a base. A fonte de informação do seu trabalho está baseado, porque todo o tema todo o seu tema vai ter que ter embasamento em tudo, em exatamente tudo, naquilo, numa citação, numa referência bibliográfica. Todo o TCC, do começo ao fim, problema de pesquisa, referencial teórico, todos eles vão ter que ter um embasamento científico, e isso vai ter que ser citado lá no referencial bibliográfico, para que o seu tema venha ter uma relevância na comunidade científica. Na revisão de literatura, que é uma das partes que eu vou embasar aqui inicialmente nesse vídeo, depois eu vou embasar em outros, nos tipos de revisão de literatura, e revisão é estudar os fundamentos teóricos disponíveis para podermos atingir um nível explicativo. Como assim? O referência bibliográfico, você não pesquisou aquele tema, você não foi a campo pesquisar aquilo em si, mas você foi atrás de outros pesquisadores que pesquisaram aquele assunto e publicaram na literatura. Você vai fazer uma revisão de tudo que eles tenham utilizado, toda a referência bibliográfica que você for extrair dos artigos daquelas pessoas, você vai referenciar, vai citar o autor para não ser plágio no seu TCC, porque muitos TCCs são desbancados nas bancas, porque eles não referenciaram o autor daquela citação no seu TCC. Não é proibido, mas você precisa referenciar quem é o autor que escreveu aquilo, quem foi o autor que pesquisou aquilo, para não ser plágio no seu TCC, porque isso é uma coisa que reprova TCC na banca direto. E você vai ler, vai revisar tudo que foi escrito daquele assunto, daquela tese, e você vai começar a fazer uma discussão sua própria em cima do que os autores pesquisaram. A revisão bibliográfica, ela não é simplesmente você pegar o que os autores escreveram e você escrever e só expor o que eles escreveram e pronto. Não, isso não, porque senão o TCC não é seu.
vai ser uma cópia do que já fizeram. Você vai ter que ler, revisar os artigos que você encontrou para a sua temática do seu TCC, e você vai ter que fazer uma discussão em cima, uma discussão sua própria, em cima que aqueles autores pesquisaram. Isso é feito na revisão integrativa, isso é feito na revisão descritiva e bibliográfica. Você vai ter que pesquisar e fazer uma revisão a partir daquilo que você criou e fez. O texto, ele tem que ser um texto lógico, fluido, tem que ser um texto gostoso e bacana de se ler, agradável para quem vai ler. A leitura, ela tem que ser corrente, que ela não pareça uma simples exposição do que os autores fizeram, porque não tem como você fazer uma revisão bibliográfica. Você está usando a opinião de outros autores, outras pesquisas, sim, mas a discussão, ela é sua. Você está lendo aquilo para elaborar ou algo de novo ou uma visão diferenciada a partir do que aqueles outros autores pesquisaram anteriormente. Isso é uma revisão bibliográfica. Nós temos alguns exemplos de revisão bibliográfica que eu vou estar deixando aqui na tela para vocês darem um exemplo aqui, para eu não ter que ficar lendo e ficar cansativo. Vai estar aqui, ó. Aí esses são os exemplos aí de algumas citações de revisão bibliográfica para vocês darem uma olhadinha tudo certinho. Outra parte que é importante também nas revisões bibliográficas são as fontes de pesquisa. Você tem que buscar em revistas científicas, em bases de dados reconhecidas pela ciência. Por exemplo, no meu TCC eu usei a PubMed, eu usei a Cielo, eu usei o Google Acadêmico, eu usei a Biblioteca Virtual em Saúde, e usei a Cielo, que são plataformas altamente reconhecidas no mundo científico, que tem artigos científicos validados. Você tem que tomar muito cuidado com as fontes que você está usando. Você não pode usar uma revista que não é reconhecida como revista científica. Não vai ter validação nenhuma no seu TCC perante a banca e perante a comunidade científica. Então, você tem que tomar muito cuidado com onde você está pesquisando, aonde você está indo. Qualquer trabalho científico deve ser escrito a partir do que já foi produzido, ou seja, principalmente a revisão bibliográfica. Você vai escrever uma tese nova, ou uma visão diferenciada a partir do que já foi escrito. E, por exemplo, a minha foi uma revisão integrativa, que é um tipo de revisão bibliográfica. Eu fiz a seleção dos artigos, dos autores de relevância para o meu tema de pesquisa, e eu li tudo que eles pegaram, peguei as citações mais relevantes, e em cima daquele resultado, que era de outros autores, eu fiz um novo resultado. Eu com a minha colega que era dupla de TCC comigo, escrevi um novo resultado a partir dos resultados que tinham sido postulados anteriormente. Isso é um tipo de revisão bibliográfica que é integrativa, que no caso foi a minha. Então, a justificativa é a parte que você vai convencer. A revisão bibliográfica é aquela, tem vários tipos. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre os tipos de revisão bibliográfica nessa playlist de TCC. Mas a revisão bibliográfica é aquela que você vai pegar a opinião de outros autores, aquilo que já foi feito anteriormente, e você vai fazer um resumo, uma síntese de ideias, de tópicos, de visões. Vai fazer esse resumo, essa síntese, e vai elaborar um novo resultado a partir dos resultados anteriores, ou uma nova visão. A revisão bibliográfica não é simplesmente uma cópia. Você vai ter que ler, você vai ter que pesquisar, você vai ter que extrair a ideia dos autores anteriormente, a centralidade das ideias de cada artigo que você selecionar, e a partir disso você vai elaborar um novo resultado, uma nova ideia, uma nova visão, que vai ser postulado no mundo científico como validável na comunidade para quem quiser ler e ver. Então, aqui fica o segundo vídeo da parte de playlist de TCC. Não se esqueça, a justificativa é aquela parte que você convence. Você tem que enfiar na cabeça do cara que o seu projeto é top, é balada. E na hora de escrever, que você tem que ter cuidado com os verbos, com as preposições, com as vírgulas, tá assim bem escritinho, para não ter nenhum problema e você ter sucesso no seu TCC. Fica ligado nessa playlist, vai ter mais vídeos que eu vou falar sobre referencial teórico, vou falar sobre fundamentação teórica, vou falar das outras partes do TCC. E assim a gente vai desmistificar esse dragão de 7 cabeças que todo mundo pensa que não é, mas não é, que é o nosso querido e amado TCC. Então, até a próxima, galera!